Olá, seja bem-vindo ao podcast do Mães pela Graça. Aqui nós falamos sobre como o Evangelho impacta cada detalhe da nossa maternidade. Eu sou a Jamine e estou aqui com a minha irmã Geise. Olá, se você chegou neste podcast agora, este episódio faz parte de uma série chamada O Fruto do Espírito na Maternidade. E o assunto de hoje é domínio próprio. Esta série é inspirada no texto bíblico que se encontra em Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Bom, vamos começar então apresentando a nossa querida convidada do dia, Sueli. Seja bem-vinda, Sueli. Seja bem-vinda, Su. Muito obrigada. A Sueli, ela é uma pessoa muito especial na minha vida particularmente, né? Ela é esposa do pastor que nós congregamos ali na igreja da Igreja Evangélica Livre do Boa Vista. É uma pessoa que tem influenciado muito minha vida, um exemplo para mim, uma referência. E para mim é uma grande honra que ela esteja aqui hoje falando conosco sobre este assunto que é o domínio próprio. Sueli, fala um pouco aí sobre você, sua família, como são os seus dias, conta aí para os nossos ouvintes. Então, eu acho bem legal, boa noite para todo mundo, bem legal esse carinho das meninas em se preocuparem com essas gravações e passar com isso maior sabedoria, entendimento para as mães que estão aí no início, né, dessa jornada. Sim. Mas ser mãe é maravilhoso, de fato. Eu nasci no Pará, e aí vim para São Luís fazer seminário no Maranhão. Conheci o meu marido lá, o Nonato. E ele fez o primeiro ano de seminário nesse local onde eu estava. Depois nós viemos para o interior do Paraná para ir terminar o curso no seminário, né, o curso teológico. E de lá nós fomos para Cascavel, já para uma igreja evangélica livre, em 99. Faz tempo, né? Então vocês começaram com a Evangélica Livre nesse ano de 99. 99, na verdade, já tem um tempinho, né? E aí a gente, depois de 4 anos de casados, tivemos nossa primeira menina, a Ana Beatriz. Depois do susto, depois de um período bem curto, chegou a Rebeca, assim, né? Bem surpresa para nós. Elas têm muita diferença de idade, né, Su? 1 ano e 7 meses. Nossa, que legal. É bem pertinho mesmo. Quando nasceu a Rebeca, a Ana era um bebê ainda, né? Usava fraldas, demorou para sair das fraldas e tudo mais. Mas, com a graça de Deus aí, é bem o tema aí, né? A graça. Eu fui capaz, né? Deus me capacitou para... E quantos anos elas têm agora? A Ana fez 20 agora em maio e a Rebeca fez 18 em dezembro. Nossa, já são mulheres, jovens mulheres. E a gente está muito feliz assim de poder ter alguém que já está colhendo os frutos, né? Daquilo que a gente conversa tanto aqui no podcast, lá no Instagram, né? Que é ir ensinando os filhos no caminho, né? Então, as duas, isso é muito legal. Eu particularmente conheço as duas, né? As duas são uma bênção, né? Envolvidas na igreja, no ministério, um exemplo aí para os jovens também, né? Muito legal. Graças a Deus, elas fazem parte da equipe hoje em dia. Que bacana. Muitas coisas elas já sabem do ministério, já estão por dentro, já compartilham, já assumiram algumas coisas também. E então, eu estou no ministério, realmente recebi um chamado do Senhor para me envolver com o reino, assim mesmo, mais de perto, desde muito cedo, acho que desde os meus 15, 16 anos eu também já era bem envolvida, né? Depois fui para o seminário. E eu amo o que eu faço, eu amo ser mãe, amo ser esposa, amo servir na igreja local, né? Mesmo sendo auxiliar, mas eu reconheço meu papel como auxiliar e estou sempre do lado do meu marido. E realmente me envolvo no que eu posso. Hoje nós temos um trabalho com mulheres, que por causa da pandemia, né? Nós acabamos hoje fazendo uma leitura do livro Influência Sagrada, todos os sábados, com 13, em média, assim, 13 mulheres.
Que Hoje legal. se resume nisso o trabalho realmente na igreja, né? Por causa da pandemia. E Que aí, legal. os outros é mais realmente auxiliando o nonato, em conversas, quando volta o culto, o ministério infantil, quando volta o culto presencial, né? Sim. E ultimamente, o que tem acontecido assim, também um outro lado que a gente tem vivido já quase desde quando começou a pandemia, é auxiliar nessa questão da área do social, com cestas básicas. A gente tem conhecido comunidades assim bem carentes, que a gente tem auxiliado com cestas básicas já quase mais de ano já, né? Um ano e um mês, mais ou menos. Esse é um trabalho também que eu estou envolvida com mais uma mulher da igreja, Fabiane. Que bênção, muito legal. Muito obrigada, viu, Sueli, por você estar aqui com a gente hoje. E vamos então entrar no tema do dia, que é domínio próprio. Eu não sei você, minha querida ouvinte, você, Sueli, você, Jamine, mas essa é uma área da minha vida que eu preciso muito do Espírito Santo. Tenho muita dificuldade. Então, vamos começar pensando juntas aqui, né? O que é o domínio próprio e por que nós precisamos dele, Sueli? Sim. Então, quando eu fiquei pensando nessa questão do domínio próprio, quando a gente pensa assim, próprio, parece que é uma coisa nossa, né? Que nós que vamos dar conta de fazer, né? Quando a gente pensa domínio próprio. Mas é um fruto do Espírito. Na verdade, ele vai se desenvolver pelo Espírito Santo, não é por nós. Não é por nossa força, por nosso investimento em tempo de realmente buscar força em nós mesmas. Não vem assim uma força do nosso interior, uma força do exterior que vem para nós. Não é nada disso. Eu estava realmente pensando nisso. Tem que ser algo vindo do Espírito Santo. Na verdade, é o domínio do Espírito Santo sobre a nossa vida. Sim. E aí a gente vai conseguir ter esse domínio para executar na nossa vida, na prática, essa questão do domínio. Que é o equilíbrio, que é a temperança, que é ser comedida, né? É uma palavra que eu gosto muito, né? Sim. Comedida. É isso que eu penso, uma virtude, é uma disciplina que ela só é desenvolvida quando nós temos outras disciplinas, na verdade, né? Na nossa vida. Que interessante. Como buscar o Senhor, né? Diariamente. E aí a gente vai desenvolvendo os frutos do Espírito e todos os outros, né? Não só o domínio próprio, né? A gente foi vendo assim com essa série como uma coisa vai puxando a outra, né? Nessa listinha ali que Paulo entregou para nós ali em Gálatas, né? Que realmente não é uma lista, é uma coisa só, parece, né? Isso que a gente falou desde o começo, mas depois que a gente foi conversando aqui, a cada episódio a gente tem visto como realmente uma coisa puxa a outra, começando lá pelo amor, né? Que se não tiver ele, nada mais, né? Tem como acontecer na nossa todos vida. eles caminham juntos, né? Todos eles caminham juntos, né? Mansidão, E por que... paciência. Sim. E por que a gente precisa ter domínio próprio, Sueli? A gente precisa desse domínio especialmente para viver, eu acho que em família, para testemunhar de Cristo. Para umas pessoas, eu acho que, como vocês falaram, a questão de eu tenho dificuldade, eu tenho também. Eu acho que teve época da minha vida que eu tive muita dificuldade. Eu ainda tenho, mas eu acho que eu melhorei um pouquinho, sabe? Porque na minha família é interessante. Eu saí de casa com 18 anos. E eu vou lá, assim, de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, agora com mais frequência até, vamos dizer que diminuiu para 2 anos, né, que eu vou lá. Mas eles ainda têm a impressão daquela menina brava, sabe? Aquela menina briguenta. E às vezes eu me entristeço com isso. Puxa vida, tantas vezes que eu já voltei aqui, eu acho que eu já voltei diferente, já voltei mais madura, mas eles ainda têm essa impressão daquela velha Sueli. Daquela velha Sueli, da menina, né? Porque eu era menina até em idade, na verdade, né? Não era só eles não acompanharam o teu amadurecimento de perto, né? Isso, Apesar também que eu vejo o outro lado, que eles me veem como referencial também, sabe? Quando eu vou lá para pedir conselho, para
contra algum problema. Também tem esse lado, mas eu ainda vejo que eles sempre me veem ainda como essa menina que saiu de casa, né? Que cresceu no meio deles ali, dos irmãos. Nós somos em 9 irmãos. E eu encontro quase todos quando eu volto, né? Sim. Sim, nossa, bastante gente. Família grande. Isso. Haja domínio próprio. Pra conviver com toda essa galera. Às vezes tem a vantagem de sair de perto dos familiares. Saiu cedo de casa. Su, e como é que Jesus nos ensina sobre o domínio próprio com a sua vida, né? A gente tem a nossa maior referência é Jesus Cristo, né? E nesse ponto específico que é o domínio próprio, como é que a gente pode perceber na vida dele, se inspirar de alguma forma? Eu estava lendo hoje em Mateus 11, 29, o texto que fala que Jesus era manso e humilde. É uma coisa que eu sempre peço para Deus, sabe? Mansidão. Tem pessoas que têm mais facilidade. Eu acho que é questão de... Personalidade também. Personalidade. Pessoas assim como a Jamine, que é muito assim agitada, né? Parece muito explosiva, assim, tem esses comportamentos. Eu acho que, não sei, de repente a mansidão chega mais com dificuldade, né, Jamine? Pode ser, é verdade. Pessoa muito animada, agitada. A mansidão bate às vezes e volta. Ela não entra. Se não for o Espírito Santo, ela não encaixa aqui dentro. Ela só fica. Então, eu penso que esse é um belo e um lindo exemplo de Jesus. Sim. Manso, humilde. Sim. E aí vem essa questão da humildade, né? E dele exercer também domínio próprio quando ele obedeceu Deus para vir para a Terra e morrer pelos nossos pecados. E ele se fez humilde, ele se submeteu. Nisso entra essa virtude aí que o Espírito Santo traz assim, né, para nós, esse fruto do domínio próprio. Porque a gente pode pensar assim: mas para Jesus era muito fácil, porque ele era Deus. Sim. Só que a gente sempre tem que lembrar que 100% ele era homem também. Sim. Então, Hebreus fala que em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou. Então, ele foi tentado como nós somos tentados também. Sim. E uma coisa também que eu vejo, que é um exemplo bem legal de Jesus, dele exercer o domínio próprio, foi também quando ele viveu a vida com Maria e José, e ele foi obediente a Maria e José. Muito bom. Claro que ele nunca iria fazer o contrário do que Deus mandava. Se Maria e José ensinasse alguma coisa contrária à palavra de Deus para Jesus, claro que Jesus não ia fazer, né? Mas algumas coisas de criança e tudo mais, na adolescência, que ele ainda viveu com eles, ele exerceu o domínio próprio. Mesmo sendo Deus. Porque ele era um menino, um filho. Agora, o máximo assim que eu acho mesmo, o máximo que eu falo, porque eu acho que a nossa vida ela é sempre envolvida por relacionamentos. E sempre relacionamentos nos levam a pecar. A convivência com outras pessoas, né? E aí eu penso que Jesus viveu com um traidor durante o ministério dele. E ele sabia quem era o traidor. Mas ele exerceu o domínio próprio também. Então é um exemplo assim, bem legal que eu achei. Muito bom. Que ele relevou a convivência com Judas. E isso foi muito interessante, porque quantas de nós nós conseguiríamos conviver com alguém sabendo que essa pessoa ia te trair, né? Isso. Essa pessoa é hipócrita, né? Essa pessoa fala mal de mim por trás, né? Essa pessoa me inveja. Porque esses eram os sentimentos de Judas.
Sim. E Jesus não fez nada para afastá-lo Uhum. daquele meio ali. Ele o Uhum. manteve até o final. Sim. E isso é domínio próprio. É verdade. Isso foi. Ele provavelmente, se ele tivesse seguido o desejo humano e carnal, que é o que muitas vezes, na maioria das vezes, nós fazemos, né? Ele teria expulsado ele do meio deles, né? E se não até agredido, né? Porque quanta falsidade, né? Mentindo na cara, né? O tempo todo, né? Muito difícil. Eu também pensei em Jesus quando ele foi tentado no deserto, né? Que ele precisou também exercer o domínio próprio bem na prática ali, com fome, cansaço, né? Isso. E eu pensei nesse exemplo também. São tantos exemplos. Ele Perante realmente Pilatos também a gente pode lembrar, né? Na morte, na crucificação, como ele ficou em silêncio, como ele manteve realmente o equilíbrio, foi sensato, né? Sim, comedido, né? Como você falou. Isso mesmo. Segurou, né? Os impulsos da carne, né? Muito legal. E é isso que eu vejo, assim, que o domínio próprio, ele requer que, na maioria das vezes, a gente não faça algo, né? Assim, é como frear algum impulso. Pelo menos eu sinto isso, assim, para mim. Quando eu penso em domínio próprio, eu penso em controlar um impulso meio que natural, que é fruto do pecado, né? Por que será que a gente tem tantos impulsos que nos levam a fazer aquilo que a gente não deve fazer? Por que será que isso acontece com a gente? É a carne, né? A carne ali falando alto, né? Gritando. E tem tudo a ver, eu acho, com o relacionamento com Deus, né? Quanto mais próximo a gente está de Deus, menos carnal a gente fica. E quanto mais afastado de Deus, mais carnal a gente fica. Então, todos esses frutos, né, que a gente vem falando nos episódios, eles vão à medida que a gente vai crescendo e amadurecendo como cristão, eles vão ficando mais visíveis na nossa vida, né? Sim. Sim. Isso mesmo. Eu pensei, como sempre, né? Eu confesso meus pecados neste podcast. Isso é bom, né? Nossa, é bom. Quem me conhece sabe, né? Que eu não. Olha, gente, eu não falo tanto, mas eu trago a minha discipuladora, viu? Que falou da mansidão. Alguém que ama, já entregou. Alguém que está andando comigo de perto. Mas eu penso muito assim no domínio próprio, na minha vida, assim, uma dificuldade que eu tenho é o domínio próprio na área da alimentação, sabe? Assim, de comer muito doce, né, e tal. Então, assim, é claro, isso parece ser uma coisa banal do nosso dia a dia, que não tem nada de muito espiritual, mas eu acredito que sim, Deus quer trabalhar isso no meu coração e tenho entregado isso para ele, né, e conversado muito com ele sobre isso. Mas aí eu fiquei pensando, assim, né, nessa pergunta que eu te fiz, nessa questão assim, a gente tem esse impulso, né, de querer comer algo que não faz bem pra gente, né, assim, não tô nem colocando, gente, valor de pecado nisso, tá, não tem nada, não é isso que eu tô falando, tá, mas assim, a gente tem esse impulso, né, de tipo, vou comer mais um chocolate, vou comer mais um pão, né, mais um pedaço de pizza. E isso nos faz mal, né? Se isso virar um hábito, se isso for algo que é muito repetitivo, repetitivo na nossa vida, vai deteriorando a nossa saúde, né? Então, assim, eu vejo que muitas vezes, que nem no começo a gente falou, por que a gente precisa do domínio próprio? É para o nosso bem também, né? Muitas vezes a gente pensa só nos relacionamentos, mas na nossa relação com nós mesmos, né? O domínio próprio nos beneficia. Que a gente não se fere, né? Assim, na questão da alimentação é muito prático, né? Por isso que eu dei esse exemplo. Mas quantas vezes a gente se fere por não frear o impulso da carne, né? Quantas vezes a gente se machuca, e claro, com certeza machuca todos que estão ao nosso redor também, né? Mas assim, como Deus é bondoso em nos dar o fruto do Espírito para o nosso bem também. Também, sim. É pessoal. Isso, assim, exato, assim, isso que eu fiquei refletindo, assim, pensando nesse episódio de hoje, assim, né? Que a gente falou tanto sobre no relacionamento, né, com os outros, e isso é muito, muito precioso, muito importante, mas como Deus é um pai muito querido, né? Que ele só nos dá coisas boas, né? E o fruto do Espírito, quando ele nos concede o fruto do Espírito e nós estamos em relacionamento nessa jornada de crescimento e santificação, a gente se beneficia
tanto, né? Tão bom para nós mesmas, assim, né? Quando a gente tem esse domínio próprio. Nos relacionamentos e na nossa vida mesmo, para a saúde. Isso né? mesmo. É verdade. Então, eu estava pensando sobre essa questão desses impulsos, né, que a gente luta com eles. É bem aquilo que a Jamine falou. Quem é mais alimentado vai ganhar essa guerra, né? Sim. Porque o nosso corpo, ele milita, né? O nosso espírito milita contra a nossa carne. E quem tiver mais alimentado, se é a carne ou o espírito, aí vai ter um vencedor, né? Aí eu estava pensando que a natureza pecaminosa, nós já nascemos com ela. Então é contra ela que nós temos que guerrear. Sim. E fortalecer o Espírito Santo. A gente só vai se livrar dessa natureza no céu, de uma vez por todas, né? Com a morte e a nossa vida com o Senhor na glória. E esses impulsos, tá nesse texto que a gente está falando do domínio próprio, né? Ele dá uma lista desses impulsos. Deixa eu ler esses impulsos. É logo antes ali do fruto, Deixa né? eu achar. É Gálatas 5:19, né? Acho que é. Se vocês acharem, vocês podem ler também, se vocês estão com a Bíblia aberta aí, ou o celular. Estou abrindo a minha também aqui, peraí. 5:19. Acho que eu já achei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Então é uma lista enorme, uma lista de impulsos, de desejos e práticas realmente que não agradam de maneira alguma a Deus, esses impulsos que Paulo fala em Gálatas. E aí nós devemos cultivar essa disciplina, que é o domínio próprio, que só vem através do Espírito Santo mesmo para nós, através de outras disciplinas, como eu falei bem no começo, que é a oração, a leitura da Bíblia, o testemunho. Era o que Jesus fazia. A gente vai ver a vida de Jesus recheada de oração. Ele sabia a palavra, o que pelo menos ele tinha na época. Ele tinha ali a palavra de Deus, ele sabia, né? Tanto é que a Geise falou sobre a tentação. Foi o que ele repetiu, foi com que ele revidou o diabo, foi com a palavra de Deus. E se essas disciplinas não fazem parte da nossa vida, é muito difícil exercer o domínio próprio. Muito, porque é nisso aí que nós vamos encontrar crescimento, desenvolvimento nessa área da nossa vida. Sem a oração, sem a leitura da Bíblia, não tem como incorporar ou como cultivar esse fruto do Espírito Santo. Não tem. Essas são as saídas, realmente. O fruto do Espírito, é o Espírito Santo que segura nosso impulso de gritar com os nossos filhos, né? De segurar com muita força o braço deles quando eles não estão obedecendo. Eu sinto muito forte, assim, o Espírito Santo me segurando quando eu estou irritada, para eu não, né, ferir meus filhos. Assim, eu não tô nem falando de bater e tal, coisas muito drásticas, assim, mas tô falando assim, aquela coisa de gritar ou de segurar com muita força, né? Porque a gente precisa se frear, né? Porque é esse impulso mesmo, assim, da carne, né? E é na hora, assim, que eu clamo, né? Espírito Santo, segura, né? Eu não quero ser essa mãe, né? Essa mãe irritada, que realmente dá vazão à carne, né? A gente fala tanto, assim, de imoralidade sexual, embriaguez, essas coisas todas. Eu falo, não, esse problema eu não tenho. Mas e ali no dia a dia, no trato com os filhos, né? Como que tá o frear desses impulsos da carne? Que é segurar com força, é gritar, é falar alguma coisa muito ofensiva, né? Usar palavras torpes.
Então, assim, a gente às vezes acha que é tão para outras pessoas, né? Não é para o nosso dia de mãe, mas é muito para o nosso dia a dia Deixa de eu mãe, pegar né? esse gancho já da Geise e já vou aqui para a pergunta que é aqui, ó, como que a falta de domínio próprio pode afetar o clima dentro do nosso lar, né? Aqui nós estamos sim. com as mães, né? Os nossos filhos, né? No relacionamento com os nossos filhos, claro que com o marido é meio óbvio, né, gente? Quando ele não tira o lixo, quando, quando ele não ajuda, isso a gente já sabe. Que a gente tem uma tendência aí de não ser tão mansa e não ter tanto domínio próprio. Mas com os filhos isso também acontece, né? Sim, isso bem que a gente estava falando aí, essa questão de ser enérgica e de pegar com raiva e de falar alguma coisa que não deve. Eu tava lembrando que quem fala muito, Provérbios fala, né? Quem fala muito acaba falando o que não deve, né? Come come desse fruto quando não refreia a língua. E às vezes a gente faz isso com nossos filhos. A gente fala o que não deve, né? Eu acho que talvez com as meninas assim na idade de 11, 15 anos, isso era mais comum, sabe? De eu acabar falando o que eu não devia. Mas uma coisa que eu também aprendi foi pedir perdão. Sim. De reconhecer que eu errei, que eu extrapolei alguma coisa e Isso é muito ir lá importante. e pedir perdão, né? Porque fez alguma coisa ou falou alguma coisa que não foi correto, né? Essa questão de querer disciplinar com vara, quem tem esse método também, né? Disciplinar com vara, exagerar, né? Usar a vara onde não deve. A questão do mau humor, do filho conhecer sempre você de cara fechada, conhece a mãe nesse estado, assim. De repente, dentro de casa é uma coisa e lá fora com os outros é outra coisa. É uma mãe irritada, uma mãe mal-humorada, uma mãe nervosa. Eu sei que a gente, às vezes, foge realmente do equilíbrio. A gente é ser humano, Sim. é uma mulher normal. Por exemplo, aqui em casa é a questão do guardar os brinquedos, né? Ou fase. Aqui também. Fase de guardar os brinquedos. É uma fase que a gente tem que ter um domínio próprio, porque ao mesmo tempo, para eles não tem nada demais pegar e largar o brinquedo, né? Mas a gente também quer ensinar eles essa questão de brincou, guardou, né? Tem a rotina da casa. E daí a gente exercer, né, na hora ali do dia a dia, da rotina, da correria, vamos almoçar e daí vamos dar banho, mas antes tem que guardar os brinquedos, né? E daí, às vezes, neste momento ali, eu dou uma extrapolada, né? Daí eu dou me tira do sério, né? Daí eu fico, mais Maria, mais Alice. E é interessante você ter tocado nesse ponto específico já, porque essa semana, assim, Deus falou tanto comigo nesse ponto do guardar o brinquedo. Assim, eu fico muito feliz, assim, de ver como Deus usa essas coisinhas do trivial, que parece que não tem nada a ver com a Bíblia, sabe? Para tratar o meu coração, assim. Eu tenho orado, né, para Deus me dar domínio próprio, né, para Deus me dar também paciência. que nem a Sueli falou no começo da disciplina também, né? O domínio próprio tem muito a ver com isso, né? Porque eu não vou, tipo, parece que se eu, então tá, deixa bagunçado mesmo, eu não tive problema de domínio próprio. Na verdade, tive também, né? Porque isso, eu não estou ensinando, né? Então, assim, e daí o Senhor falou assim comigo sobre essa questão do equilíbrio, que foi outra palavra que você usou no começo. Então, olha como tudo tá casando, né? Mas Deus falou assim sobre essa questão do equilíbrio, né? Que eu preciso, assim, claro, ter esse domínio próprio na hora de ensinar os meus filhos, né? Sobre guardar o brinquedo, fazer isso com amor. E não desistir, né? De ensinar, né? Desistir, exatamente. E ter, assim, uma certa flexibilidade também, né? Eles são crianças muito pequenas ainda. Eu estou plantando agora, é um processo, não é o hoje que resolve a vida, né? Assim, são um dia após outro. Mas também, igual você falou, eu preciso ter o lado de ser diligente, disciplinada, manter o hábito, né, de guardar os brinquedos, na verdade, ensinar o hábito, né, os bons hábitos de ordem, de beleza, né, de organização dentro do lar. Então, assim,
Deus tem falado muito comigo assim, sobre achar esse equilíbrio, né? De eu ter o amor, a paciência, a flexibilidade, o domínio próprio, mas também não largar os bets, assim, tipo, então tá, então tudo bem, deixa que eu guardo. Não é isso que o senhor quer de mim. O senhor quer que eu me mantenha diligente e ensinar os meus filhos, né, sobre bons hábitos. Então, assim, isso tem sido muito forte assim no meu coração de realmente eu preciso do fruto do espírito na hora de guardar os brinquedos, na hora de dar o banho, na hora de vestir uma criança que tá bem loucona, né, correndo pela casa. E realmente é sem o Espírito Santo, gente, meu, não sei o que seria de mim, assim, sério, e nem dos meus filhos. E aí tem uma questão também que eu convivi com muitas mulheres, né? Sempre em igreja que eu passei, eu tinha grupos de mulheres e uma coisa que eu sempre observei que era muito comum é que sempre existiu a desculpa da TPM, né? Para sair do equilíbrio, né? Esses dias são justificáveis, parece, né? Só que, puxa, então nesses dias o Espírito Santo vai embora, né? Muito bom. Ele sai, né? Depois volta de novo, né? É verdade. Então, eu acho que nós temos que, se o Espírito Santo vive em nós temos que ter esse controle. Mesmo na TPM, mesmo que a fisiologia justifique isso, né? Muito bom. Sim, exatamente. E até falando em TPM, se é algo exacerbado, existe muitos tratamentos para isso também, né? Então, assim, não dá pra gente ficar se escondendo atrás disso todo mês para dar patada no marido, né? Para não ser amável com os nossos filhos, para ficar deitado o dia todo quando deveria estar, né? Cuidando das crianças. Claro, existem patologias, a gente sabe, né? Mas busquem ajuda, né? Existem tratamentos, assim, não dá pra gente se esconder atrás disso, né? Ô, Su, eu lembro de uma história que você contou no nosso clube da leitura, né? Que você falou da Rebeca e da Ana, como elas são diferentes, né? E que uma vez você estava lavando louça e o Espírito Santo falou para você que a Ana só tem você de mãe, né? Uma coisa assim. Sim. Se você puder contar pra gente esse testemunho. Foi uma... Eu acho que eu pedi para ela lavar a louça. E aí ela ficou chateada, assim, de não querer lavar a louça, né? E aí eu fui para a cozinha lavar a louça. E lá, lavando a louça, Deus me falou assim, como é que é isso? Não pode, né? A Ana só tem você de mãe. A única experiência que ela vai viver de mãe é essa. E você tem a Ana, a única Ana que você vai ter é essa Ana aí agora. Sim. Se você não ensinar, quem vai ensinar? Muito bom. Ela não vai ter outra mãe para ensinar. É agora. Aí eu fui lá no quarto e falei para ela isso. Filha, você nunca vai ter outra mãe. Você vai ter só essa experiência. A experiência vai ser única. E quem tem que te ensinar sou eu. Para depois você poder ensinar para seus filhos. Então o negócio aqui é o seguinte. E aí ela veio lavar a louça. Muito bom. Porque às vezes a gente não quer se dar o trabalho, né? De estar falando, de estar aconselhando, de estar esquentando a cabeça. O que me chamou a atenção o que me chamou a atenção é que, né, assim, mesmo com 19, 18, né, a gente ainda é mãe, né? A gente tem os papéis ainda, né? A gente ainda é mãe. A gente olha o tamanho e pensa assim, já sabe, né? Não sabe. O domínio próprio vai nos acompanhar aí por muitos e muitos, né, na vida materna aí, né? Sim. E como que a gente pode, então, ensinar os nossos filhos sobre o domínio próprio desde pequenininhos, né? Acho que com as filhas grandes você pode explicar o que é, né? Assim, mostrar na Bíblia, né? Fala, vamos orar juntas aqui e tal, né? Mas com os filhos pequenos, assim, como que você aconselha a gente, assim, que tem os filhinhos pequenos, a ensinar sobre domínio próprio? Eu penso muito na questão de observação. Observação de alguma reação em alguma situação, algum comportamento que a criança teve que não é condizente com o que o Senhor nos ensina. E nessa hora é ensinar conversando na linguagem que ele entende. Não pode conversar com uma menina de 3 anos, de 4 anos, quando eu converso com uma menina de 18 anos. Com uma menina de 11 anos, né? É diferente. Então, cada fase tem a sua linguagem, da maneira que eles vão entender. Agora, eu penso que o maior
a maior e melhor maneira da gente ensinar é fazendo. Uhum. Eles nos vendo, a gente fazendo o que nós queremos que eles façam. Não Sim. é só dizer como é que é, né? Mas é fazer, é ensinar, dizer, é assim, é assim, é assim, é assim que se faz. Essa é a vontade de Deus, o Senhor nos ensina dessa maneira, então vamos tentar fazer, mesmo errando, a gente Sim. corrige. é, E aí entra a questão da correção também, que eu já falei, da disciplina, né? Sim. Quem vai com esse método de conversa, de diálogo, de pôr na cadeirinha para pensar, né? Uhum. Ou quem usa a Uhum. vara. Eu usei a vara, Uhum. Uhum. muito. Não lato mais do que eu até. Muito que eu falo assim, não é assim, né? De Sim. todo dia, Sim, sim. todo dia, toda semana, né? Uhum. Mas Uhum. foi onde eu vi que funcionava com as meninas, sabe? Uhum. Com as duas, Uhum. inclusive, né? A gente tem, Uhum. assim, várias histórias. A gente tinha um ritual, pelo menos tentava cumprir o ritual com elas, né? Ó, vai ser disciplinada com vara, por causa disso, você entendeu? Aí disciplinava com a vara, vamos orar. Uhum. Acho que isso era Uhum. o fim para elas quando elas entendiam, né? Vamos Sim. orar, senhor, que é isso, né? Depois que Que... me disciplina com vara, quer orar, né? Uhum. Mas a gente tinha esse ritual com elas, a gente tentava fazer isso sempre com elas. Sim. E Uhum. para elas repetirem se elas estavam entendendo por que elas estavam sendo disciplinadas com vara, porque não adianta também só disciplinar com vara, ou pôr na cadeirinha para pensar, se a criança não está entendendo o que está acontecendo, Boa. não adianta. Uhum. A criança tem que Isso que, entender. isso que você falou do exemplo, eu acho que é primordial, assim, Uhum, né, para tudo. Eu tenho usado, assim, nessa questão do domínio próprio, eu tento mostrar, assim, pro mais velho, né, o meu mais novo ainda é muito bebê, né, mas eu mostro, assim, para ele em momentos que eu estou com aquele impulso, mas eu estou freando, sabe? Eu uhum, verbalizo para ele, assim, né? Então, assim, ele tá, sei lá, né, tá tipo ali, o exemplo de guardar brinquedo, né? A gente tá uhum, ali tentando, ele deita no chão, ele se enrola, né? E aquilo vai me deixando, né? E daí aí eu olho assim, né, filho, mamãe está ficando muito nervosa e eu não quero gritar com você. Então a mamãe vai ali no banheiro, 2 minutinhos, eu já volto, tá bom? Pra mamãe respirar, pra mamãe se acalmar, né? Então, assim, sim, claro, eu preciso desses 2 minutos, né? Não é só pra mostrar pra ele que eu faço isso, é pra mim, né? Mas como a gente falou, domínio próprio é muito bom pra nós mesmos, né? sim, uhum, Então eu vou lá, né? Seguro, né? Falo, Espírito Santo, me ajuda nesse momento, né? Eu preciso do Senhor. E daí eu tento voltar. Não dá sempre, nem sempre eu consigo, tá, gente? Não Uhum. sou essa pessoa. Eu tô dando exemplo assim, eu tô dando bom exemplo, né? Não uhum, falo só os podres também, né? Ai, Mas aí vou lá, volto, converso. Então, assim, claro, ele ainda é pequeno, tem 3 anos, né? Mas eu acredito que com o tempo ele vai vendo, tá? Então minha mãe ficou nervosa e uhum, ela não gritou, uhum. ela não me puxou, né? Ela foi uhum, lá, foi se acalmar. Então eu também posso fazer assim quando eu estiver nervoso, Uhum. né? Essa questão do exemplo. E isso. no devocional que a gente disponibilizou, quem ainda não baixou, a gente está lá no site, tem um devocional sobre o fruto do Espírito para as crianças. A atividade do domínio próprio, ela é com 3 plaquinhas. Não sei se você já fez aí com a Maria Já já. pare, né? Pare, ore e siga, né? E daí, assim, eu Uhum, fiz com ele, assim, algumas vezes as plaquinhas ficaram disponíveis pela casa por alguns dias para firmar bem o hábito, assim, né? E daí a gente, claro, faz brincando, né? Não na hora do nervoso, né? Mas faz brincando, assim, né? Ai, o irmãozinho destruiu minha torre. Pare, eu levanto a placa vermelha, né? Pare. Vamos orar para pedir para Jesus nos ajudar a nos controlar, para não ficar nervoso, né? uhum, Senhor Jesus, não me deixa bater no meu irmão, né? Porque aqui esse é um problema, né? uhum, Do pequeno destruir a torre dele. E daí, então tá bom, agora a gente pode continuar brincando e não teve nenhum problema. Ufa, errei, que legal, o Espírito Santo nos ajudou, né? Então, assim, são coisas lúdicas, né? De uhum, frear esse sim. impulso, de, de ficar nervoso, né? Essa, Coisas assim que eles vivem, essa né? parte do exemplo que a Sueli falou é verdade mesmo, porque aqui em casa, a Maria, quando ela tem esses seus rompantes, assim, né, que fica muito nervosa, enfim, aí eu falo pra ela também, né, respira pelo nariz, solta pela boca, né? Aí ela faz Uhum, isso, algumas vezes vai pro teu quarto, se acalma,
Respira pelo nariz, solta pelo outro. Aí, quando eu estou no meu auge, o que ela faz? Adivinhe? Mamãe. Fazer exercício. Respira, mamãe. Respira, mamãe. Respira pelo nariz e solta pela boca. Então, assim, é 2 segundos para pegar algo que a gente quer, né? E eles aprendem, assim, nessas coisas eles são muito rápidos, né? E dependendo da idade, eles têm a fase que eles... É tudo no literal para eles, né? Por exemplo, a palavra nervosa é um pouco difícil a gente passar o conceito para a criança. Mas quando a gente fala assim, eu não quero gritar, né? Se eu pegar com força no seu braço, isso é um exemplo de nervosismo na prática, né? Aí a criança vai entender. É por isso a questão da linguagem, como é que ele entende, por exemplo, que eu estou nervosa, né? Que eu estou com raiva, né? Estou irada. Mais uma coisa. A palavra é difícil explicar para a criança, né? Essa questão da linguagem que a Suzy está falando também. Eu tinha o hábito, não falei mais depois que eu percebi que a Maria, né? Eu falei assim, filha, o coração tá torto, né? Precisa ser disciplinado, né? Eu falo assim para ela, é só desvirar, mãe. Ou seja, ela não entendeu o que significa. Como assim, coração tá torto? É um coraçãozinho que tá torto? Então tava numa linguagem muito que ela não tava chegando nela, né? Assim, é tudo concreto e literal para eles, né? Eu lembrei de um exemplo assim de domínio próprio que eu vim ensinando para a Rebeca a vida inteira. A Rebeca é observadora. A Ana também é observadora, só que a diferença é que a Rebeca é observadora, quando criança especialmente, e ela falava o que ela observava, falava alto. Se fosse observar uma pessoa, por exemplo, ela falava, porque criança não tem essa coisa de não vou falar, filtro, vou constranger, né? Alguma coisa assim, né? E aí então eu ensinei para ela a vida inteira, filha, né? Observa, mas fala aqui no meu ouvido, quando você quiser falar, fala no meu ouvido, então fala quando chegar em casa. Boa. Então isso foi um exemplo de domínio próprio que eu fui ensinando. Vou usar essa. Foi um dia nós saímos de casa para fazer uma visita. Quando elas eram pequenas, eu ia para visitar alguma mulher, alguma coisa assim, eu levava as duas comigo, né? E fomos à noite na casa de uma moça. E aí essa casa era uma casa assim, de perna pro ar, vocês entenderam, né? Aí eu falei para as meninas, lá é assim. Rebeca, a casa dela é de perna pro ar, filha. Se você quiser falar alguma coisa pra mamãe, fala quando chegar em casa. Porque ela observa e ia falar, eu sei que ela ia falar. Aí quando a gente tava vindo embora pelo caminho, só nós três, ela tinha acho que uns 3 ou 4 anos, ela falou assim, mãe, a casa não era de perna pro ar, não. Aí eu pensei, faltou explicar direito, né? O que era de perna pro ar, né? Afinal, casa tem perna? Também, tudo isso, né? Tentado na cabeça dela. Ela chegou lá procurando as pernas da casa, né? É uma linguagem acessível. Muito legal. Muitas dicas práticas aí, né, pra gente mesmo. explicar. Então, eu estava pensando que esses impulsos, esses desejos, as crianças também têm. Gênesis fala que desde o nascimento, eu estive procurando uma referência assim para trazer, Gênesis 8, 21 diz assim, o Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Na verdade, lá no ventre, né, a natureza pecaminosa já está junto e vem caminhando desde lá conosco. Então, nossos filhos, eles sentem egoísmo, sentem raiva, aquelas birras que eles fazem, né? Astutícia, que Provérbios fala, a criança entregue a si mesma, né? Insensatez, esses impulsos aí, e cabe a nós corrigir isso, né? Cabe a nós ensinar para os nossos filhos. Sim. Su, e na sua jornada como mãe que caminha com Cristo, você percebe o fruto do Espírito, qual deles que é mais presente no seu caráter aí, com o passar dos anos? Sabe que isso é uma coisa difícil de falar, né? Acho que é mais fácil as pessoas de fora falarem alguma coisa sobre isso, assim. Sei lá, mas eu acho que a questão do amor,
Primeiro, o amor próprio, como a Geisa falou, né? A questão começa essas questões em nós primeiro, né? Nos amar a Deus primeiro, nos amar e amar o próximo. Acho que amor, eu chego mais perto. E o domínio próprio, ó, eu já caminhei aí um pouco, mas ainda falta muita coisa, viu? Tô bem débil ainda. Hoje as meninas estão aqui falando sobre o domínio próprio. Fala. Comigo aí. Hoje e assim, a gente sempre fala, né, como a santificação é um processo que a gente vai vivendo com o passar dos nossos anos caminhando com Cristo, né? E nesse sentido, assim, você percebe esse amadurecimento e essa, digamos, a presença do fruto, né? O fruto completo, assim, maior no seu caráter com o passar dos anos? Ou você acha, assim, que tem um vai e volta, assim? Conta pra gente aí da tua experiência. Eu acho que, com certeza, eu já cresci muito, sabe? Mas ainda falta muita coisa. Eu vou viver a vida em busca, crescendo, desenvolvendo, realmente sendo transformada cada dia, né? Essa santificação ser um processo cada dia na minha vida. Isso vai acontecer, com certeza, até o dia que eu morrer. Sim. Mas eu quero realmente tomar, como diz aí alguns movimentos, né? Tomar posse da palavra de Paulo quando ele diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, né? Amém. Isso eu acho que tem que ser nosso alvo, nosso objetivo na vida, né? Sim, Crescer, amadurecer. Esse eu acho que tem que ser, quando a gente pensa em frutos, né? O fruto verde, o fruto maduro. É um objetivo maravilhoso que nós temos que procurar. Leva tempo, né? É plantio, regar, cuidar para crescer, você poder colher, né? E esse plantio muitas vezes, na verdade, é feito no nosso relacionamento com o nosso Senhor, né? Esse buscar, né, dessa santificação. Então, conta pra gente, né, como a gente pediu para todas as convidadas dessa série, conta pra gente como que você se organiza, Sueli, para ter o seu tempo com o Senhor. Você ainda é interrompida pelas meninas? Ou isso só acontece quando a gente é pequeno, quando as crianças são pequenas? Como é que é agora aí? Como tem sido essa jornada para você? Olha, eu ainda sou interrompida. Eu tô falando Não acredito! Meu aniversário tá próximo. Eu tô falando pra ela que eu quero um presente, quero uma poltrona lá pro meu quarto. Eu falei, aí alguém perguntou pra mim assim: você vai pôr aonde? O quarto é pequeno, né? Eu falei, não, dá um jeito, põe lá. Não precisa ser uma poltrona do papai, não, aquelas gigantes assim pra relaxar. Quero uma só pra me sentar de manhã, acordar e ficar lá no quarto. Muito bom. Eu venho pra sala, sabe? E aí acorda uma, acorda outra, sempre quer falar algum assunto, eu tenho que, opa, eu tô fazendo devocional, opa, eu tô orando, sabe? Não acredito, Sul. Às vezes a fuga minha é assim, eu ler a Bíblia, né? Estudar, meditar, e sair para caminhar no parque, e aí eu oro na minha caminhada. Ai, que gostoso. Eu gosto muito de fazer isso na caminhada, de orar, né? E aí eu levo muito tempo, lembro de muita gente. Então, mas a minha rotina mesmo, falando agora assim, mais comum, quando eu não estou no parque caminhando, eu leio a Bíblia de manhã, já há muitos anos, sempre foi pela manhã mesmo. Eu não tenho costume de fazer essa leitura da Bíblia anual, nunca me prendi nisso, né? Eu acho importante quem faz, eu acho legal, mas eu tenho uma leitura diária. Eu geralmente repito muitas vezes o texto que eu li durante a semana, eu repito umas 3, 4 vezes o mesmo texto. Às vezes o texto menor para me meditar, e dali eu extrair alguma coisa, se eu tenho que falar naquele dia, naquela semana, daquele mesmo texto. Eu consigo fazer isso com muita frequência, graças a Deus. Assim, as meninas já maiores, assim, isso também facilita, com certeza, né? Sim. Eu tenho um caderno de oração que eu anoto, eu atualizo esse caderno de oração. Nesse caderno eu tenho minha família, meus familiares, igreja.
família da Jamine. Legal. Oro por jovens que eu conheço que não casaram ainda, que precisam casar. Glória, vamos orar. Funcionários. Olha, gente, eu fico pensando assim, meu Deus, se a gente fosse realmente orar por tudo que a gente pensa, necessita, assim, a gente ia levar o dia inteiro, mais de um dia, sem repetir, viu? Sim, é As verdade. orações. E aí uma coisa que esses dias agora tem me incomodado muito, assim, tava falando até para o Nath essa semana agora. Eu queria muito, não sei como é com vocês, eu queria muito poder ter sempre na minha mente a consciência da presença de Deus, sempre comigo, em todos os instantes. Mas como isso é difícil, não sei como é para vocês, sabe? É verdade. Parece que de repente A gente esquece, esquece. né? É verdade. Que Deus está aqui, que Deus está conosco, que Deus está agindo, que Deus está fazendo. Parece que quando acontece algo extraordinário, quando eu paro para fazer devocional, depois dali a gente parece que perde, né? Parece que fecha um parênteses, né? Isso, eu queria muito poder viver dessa maneira. Mas eu acho que para nós seres humanos isso é um tanto quanto difícil. Sim. Mais uma maneira que a gente pode conseguir fazer, pelo menos se não for o dia inteiro, é orando. Né? A gente é tanto ensinado orar sem cessar, orar, né? Aquelas flechadas para Deus, né? Assim, Deus, cuida disso. Orar. Isso. Na hora que a gente está lavando uma louça, na hora que a gente está limpando uma casa, fazendo qualquer outra coisa, a gente pode treinar essa disciplina. Porque isso também é uma disciplina, né? É verdade. Para a gente conseguir fazer isso. É claro que eu acho que a gente não vai ter 100% êxito nisso, mas a gente vai fazer com que seja alguma coisa mais diferente para nós. Sim. A realidade do Espírito Santo na nossa vida, né? A gente se esquece que Jesus deixou o Espírito Santo justamente por isso, né? Para que a gente pudesse estar em constante contato com o nosso Deus, em constante relacionamento, algo que não precisa começar e acabar em um horário do dia, né? Mas é o dia inteiro, ele está conosco, nos aconselhando, nosso companheiro, nos exortando, né? Nos mostrando onde a gente precisa melhorar, né? Nos dando companhia quando a gente se sente só nessa jornada aí com os filhos em casa. Então, a gente se esquece tão facilmente porque a gente fica, acho que, presa nas nossas demandas aí do dia a dia, a gente olha demais para o nosso celular, né? E aí talvez a gente até esqueceu de mencionar esse exemplo, mas que possamos ter mais domínio próprio, né? Isso com tanto também. que a gente passa olhando para essa tela, né? E a gente se esquece de realmente usufruir da presença do Espírito Santo, né, na nossa vida. Muito preciosa essa reflexão, Sueli. Ai, que conversa boa, quanta coisa. É verdade. Sueli, você pode, por favor, orar conosco para encerrar esse episódio? Tá bom, então. Vamos orar, né? Deus, eu quero bendizer o teu nome nesse tempo que nós temos passado aqui juntas para buscar entendimento do Senhor sobre esse fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio e que é uma virtude tão linda para nós cultivarmos na nossa vida, Senhor. Nos ajuda, Pai querido. Ajuda cada pessoa que está ouvindo agora também a buscar, a desejar, a querer realmente ser uma mulher ou um pai que esteja ouvindo espiritual, Senhor. Que nós consigamos no nosso dia a dia, no meio da nossa rotina, às vezes tão louca, com crianças e com outras ocupações do dia a dia, de trabalho fora, de alimentação, de preparo de refeições, Senhor, de todo o cuidado, de higiene de uma casa, tudo que o Senhor tem proposto para nós fazermos, Senhor, como mulheres, como seres humanos, como teus filhos. Nós queremos que o Senhor venha nos dar entendimento para nós executarmos, para nós exercermos de fato, Senhor, o domínio próprio em todas essas coisas. Em toda a nossa vida, em todo o contexto da nossa vivência, Senhor, nos nossos relacionamentos, como a Geise mencionou na questão de si próprio, para exercer, para viver melhor, para ser melhor, para ter cuidado com o próprio corpo também, Senhor. Em nome de Jesus, olha para a Geise, para os meninos dela, para o seu esposo, cuide,
os ajude a caminharem em santificação com o Senhor, venha estar ajudando também nessa questão da criação dos meninos, juntamente com o seu esposo, Senhor, para que eles possam observar, verem exemplos excelentes do testemunho de Cristo na vida da Geise, Senhor. Assim pela Jamine também, suas filhas, seu esposo, Senhor, vem estar cuidando, vem estar dando graça para cada dia também, Senhor, ela viver uma vida muito bonita, Senhor, de exemplo para as meninas e para o Tiago, Senhor, que a convivência deles, o relacionamento com família, glorifique o teu nome também, Senhor, que essas crianças cresçam, Senhor, amando ao Senhor, amando o seu reino, amando fazer parte de uma família que tem interesse em cuidar da vida espiritual deles também. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então é isso. Se você ainda não nos segue no Instagram, siga-nos para sempre saber das novidades do Ministério lá no Mães pela Graça. Também acesse o nosso site www.mãespelagraça.com.br para ter acesso a outros conteúdos. E se você acha que a nossa série do Fruto do Espírito na Maternidade acabou hoje, você está enganada. Na semana que vem a gente vai trazer mais uma convidada especial para um episódio bônus, onde nós vamos falar mais profundamente sobre o ponto crucial na expressão do fruto do Espírito, que é o nosso relacionamento com Deus. Esperamos você! Vamos sempre lembrar de que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso!